promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, vive nas promessas de Jesus. Vive Mateus capítulo 2. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmão. Grandioso Pai que estás no céu, te agradecemos grandemente, papai, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, onde viemos te adorar, Senhor Deus, onde viemos participar do teu corpo, do teu sangue, Senhor Deus. Vai nos abençoando, Senhor, que nós saímos daqui grandemente cheios do seu Espírito, papai. Venha, Senhor, estar conosco, seu Espírito Santo, venha agir nessa noite em nossos meios, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Diga, igreja. Quando você disser daqui a pouco, até aqui que ajudou o Senhor. Quando você disser daqui um mês, se estivermos vivos, até lá nos ajudou o Senhor. Então Deus sempre nos ajuda. Amém? Mateus capítulo 2. Ou um tema, assim como vocês queiram. Eu vou ficar com um referencial. O ano passado foi na agenda de Deus. Não é isso? Na agenda de Deus. Deus colocou o pastor na agenda dele. Ele teve muita coisa que eu quis resolver e ele não deixou. Teve muita coisa que eu queria falar e ele não deixou. Teve muita gente que eu queria passar por cima, e ele não deixou. Teve muita gente que eu queria abraçar e beijar e ele não deixou. Literalmente eu aprendi a estar na agenda dele. Ou seja, do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, e etc, etc. Amém? Amém. E por vários dias eu vi pessoas pregando aqui e dava-nos a ideia de que Deus estava falando realmente sobre a agenda dele. E foi muito bom. Mas esse ano eu estava orando ao Senhor e veio isso ao meu coração. Organização. A igreja esse ano vai se organizar. Em todos os sentidos. A igreja física, que é a igreja do CNPJ registrada, que aqui na Rua Amazonas, o governo sabe que tem uma igreja aqui, tem CNPJ, tem tudo. Essa igreja vai se organizar. A igreja espiritual tem 6 anos que a gente vem ensinando e a gente vai ficar mais 6, até que Jesus volte, a gente não vai saber de tudo. Porque cada versículo tem muito que aprendermos com ele. Jesus quis dizer muito mais do que disse em termos de nos aprimorar, de nos alicerçar e de nos ensinar. Vocês concordam com isso? Amém. No mesmo versículo que eu preguei 200 vezes, eu sempre repeti mensagem e nunca repeti mensagem. Eu vou repetir o que eu falei. Eu sempre repeti mensagem e nunca repeti mensagem. Por exemplo, quarta-feira passada eu preguei uma mensagem aqui no texto que eu já havia pregado aqui na igreja, mas saiu totalmente diferente da primeira. Entendeu o que quis dizer agora? Porque a palavra é viva. Você pode falar sobre o mesmo texto 30 dias, nunca vai ser igual. Mas essa organização que vai se dar esse ano de 2015, se Jesus não voltar, nós vamos nos organizar. Nos organizar para crescer, nos organizar, quem sabe, para quebrar isso aqui, fazer uma igreja bonita aqui, nos organizar em todos os sentidos, ministerialmente falando, em conhecimento, nos organizar espiritualmente. Nós vamos nos organizar, vamos aprender. Não é que a gente vai, como eu tinha dito no ano passado, não é que você, 2014 eu estive na agenda de Deus, agora 2015 eu vou ficar na minha agenda. Não, a gente aprendeu a estar na agenda de Deus em 2014. Agora a gente vai aprender a se organizar. Significa que vai chatear muita gente, porque a organização traz regras e regras, ninguém gosta delas. Não tem quem goste de submeter a regra. Tem quem goste de aplicar a regra, mas não de submeter a regra. Vai ter que aprender isso. A organização traz organização. É porque algo não está organizado. Paulo diz que o corpo bem organizado cresce. Quantos querem o crescimento da igreja? Amém. Poucos levantaram a mão. Quantos querem qualidade da igreja? Amém. Mas a qualidade vai trazer crescimento, não é só automático. Vamos falar aqui hoje sobre a palavra ordem, organização. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, esse aqui é o tal do Herodes, não é o Antipas não, tá? Esse é o Herodes, o Herodes o Grande. Ele era tão soberbo, tão vaidoso, que ele se intitulava o Herodes o Grande. Esse cara tinha medo até da sombra dele. Quando ele ia sentar no trono, ele dizia para a sombra dele: o lugar é meu. Sabe aquele tipo de pessoa que morre pelo que tem e pelo status? Era esse cara aqui. Aliás, ele não morria, né? Ele matava. Nesse tempo,
nasceu na plenitude dos tempos. Isso fala de organização. Paulo vai dizer que o plano secreto de Deus, o Cordeiro de Deus, já existia antes da criação do homem. Já era plano de Deus que haver um Cordeiro, que esse Cordeiro ia morrer para a humanidade, que a humanidade ia precisar ir a ele. Já era plano de Deus. Então, plano é o quê? Como é que eu entendo um plano? Organização, sim ou não? Todo plano é bem organizado. Tanto é que se classifica o plano. Plano A, plano B, plano C. Não existe essa classificação em Deus, porque tudo que Deus planejar vai dar certo. A Bíblia diz que Deus não precisa de conselheiro. Ele nunca se sentou com ninguém para perguntar se deve fazer isso ou não, porque Ele é Senhor absoluto. Amém, igreja? Amém. Tem gente que não entende. Deus diz assim: e agora eu não rebato com ninguém. Aí diz: ah, Deus é egoísta, quer tudo para Ele. Não, Ele vai rebater a glória dele para quem? Quem suporta a glória dele? Agora a Bíblia vai dizer em Efésios que em Cristo Deus está repartindo a sua glória conosco. Não está bom, não? Ei, igreja? Ele está repartindo a glória dele com você. Ou eu, vou falar para mim e para você, comedor de arroz e feijão, Deus está repartindo a glória dele conosco em Cristo Jesus. É muito grande isso, irmão. É muito grande isso. Então houve uma organização. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus não poderia. Se Jesus nascesse antes do tempo que ele nasceu, daria errado. Se ele nascesse depois do tempo que ele nasceu, daria errado. Ele nasceu no tempo certo, na hora certa. Paulo vai dizer que foi a plenitude dos tempos. Não tenho tempo de explicar isso hoje, porque nós nunca temos tempo para isso. Então, vamos correr aqui. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mago tem duas definições para magos. O mago de magia, daquele macumbeiro, feiticeiro e tal, etc. É dado o título a ele de mago. Na verdade, o verdadeiro título disto é estudioso das estrelas, ou estudioso do cosmos, do universo. Que aí não tem nada a ver com religiosidade, ciência. Isso é ciência. O homem quer descobrir de onde veio, como veio. Na verdade, irmão, é o seguinte: a ciência pura, a pura ciência, concorda com a palavra, mesmo que esteja discordando por algum tempo. Mas se for uma ciência pura, uma ciência, um estudo puro sobre aquilo, vai se render à Bíblia. Agora, se for uma ciência espúria, humanista, ou maligna, que é pior, aí vai tentar querer provar que a Bíblia está errada. E aí é que nascem todos esses problemas que os irmãos estão vendo aí. Mas esses camaradas, existe uma linhagem. Se você não entender a explicação, você não vai entender a mensagem da organização. Existe uma linhagem de teólogos que defendem que esses estudiosos das estrelas, eles eram contemporâneos, eles aprenderam isso. Obrigado, Cristiano, Deus abençoe. Eles aprenderam isso desde o tempo de Daniel. Como Daniel foi muito sábio verticalmente falando, porque Daniel foi sábio verticalmente, ele sabia tudo vertical, sabia quase nada horizontal. Já Salomão foi muito sábio horizontalmente, ele conhecia sobre tudo. Jesus foi completo, Jesus foi sábio horizontalmente e verticalmente. Amém? Das 7 uma cruz. Amém? Ele foi sábio em todos os aspectos. Amém, igreja? Amém. Então existem alguns que dizem que esses caras aqui são os caras que deram continuidade a esses estudos que Daniel fazia, que os contemporâneos dele faziam. E eu não duvido que seja. Não posso pregar como doutrina que seja, mas fico com essa vertente teológica. Versículo 2 diz: e perguntavam. Por que perguntavam? Ué, eles vieram do Oriente. A Bíblia diz que apareceu uma estrela e eles passaram a seguir a estrela. Pelo estudo deles, aquela estrela estava dando uma mensagem direta a eles: nasceu o rei dos judeus. O nascimento de Cristo abalou o universo, parou tudo. O nascimento de Cristo parou tudo. Tudo. O cosmos agradeceu, a natureza agradeceu, o universo agradeceu. Por quê? Porque o universo e a natureza está presa àquele que adora o nome. Os espíritos que regem o mundo, os espíritos caídos que regem o mundo, é o que nós estamos vendo aí. A Bíblia vai
Aqui eles não deram vazão ao Filho de Deus. Jesus não teve onde nascer, Maria ficou para lá e para cá, não achava hospedaria, porque os caras estavam tudo cheirando cocaína, bebendo cerveja nos hotéis, estava aquele rolo de pecado, aquele traição aqui, traição ali, os soberbos, os ricaços, os milionários, tudo gastando dinheiro, aquela agonia, porque tem que fazer, tem que fazer. Então, Maria encontrou uma casa, que nessa casa tinha uma manjedoura. Maria não saiu assim, eu encontrou uma manjedoura no meio da rua e parou ali, não. Toda manjedoura tinha uma residência. Então tinha uma casa. Marco vai dizer que eles encontraram na casa. Esses três homens tem muita coisa que diverge. Um diz que eles eram reis, e outros dizem que eles eram apenas os magos. Eu vou ficar com a Bíblia, que a Bíblia está dizendo aqui que eles eram magos ou estudiosos das estrelas, como é o caso que os irmãos estão vendo aqui, né? Vimos, cadê? Volta lá no 5 primeiro. Aqui fala mago também, né? Magos. Mas é estudioso da estrela. Tá. Por que ele se acha que é 3? Ninguém pode afirmar que seja 3. É por causa dos 3 presentes que foram dados. Mas não se pode dizer que foi 3. Porque não está dizendo que é 3. Está dizendo magos. Agora, que foi 3 presentes? Aí está dizendo que foi 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Por causa disso, começaram a dizer que eram 3 reis. Por quê? Porque os presentes eram muito caros, porque só rei que tinha isso, mas poderiam ser milionários. Homens mesmo sendo na época. Mas se fosse reis, melhor ainda. Mas vamos voltar à estrela. Eles estudaram e eles viram uma estrela diferente, porque Herodes pergunta a eles o quê? Quando ele chegou lá falando sobre isso, Herodes diz assim: qual é o tempo que essa nova estrela apareceu? Você não sabe que quem estuda o universo sempre está descobrindo alguma coisa nova, porque o universo é muito grande, é muito vasto, e não dá para falar sobre o universo aqui hoje, nem se explicar sobre isso. Mas eles descobriram essa nova estrela e descobriram que ia nascer o rei dos judeus. Daí a entender que esses camaradas eram da linhagem daqueles que estudavam com Daniel. Por quê? Porque se fosse só mais uma estrela, mas não era uma estrela que correspondia ao nascimento do Messias. Então eles tinham uma base de estudo daquilo que Daniel havia começado a estudar. Que Daniel foi um homem, e vocês não sabem que existe o Apocalipse da nova aliança, do novo pacto, que é o Apocalipse que a gente conhece, que significa revelação. Mas na antiga aliança, no antigo pacto, no Velho Testamento, também tinha um livro que poderia se denominar o Apocalipse daquele tempo, que era o livro de Daniel. Tanto é que quem quer entender melhor o Apocalipse vai ter que estudar Daniel. Aí vai ter uma compreensão mais aguçada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Perguntaram. Agora, por que eles perguntaram? Se eles estavam se guiando pela estrela, por que eles perguntaram? Irmão, Deus pode usar coisas para te mostrar sinal. Isso não significa que aquilo seja doutrina. Eu vim ensinando isso aqui para a igreja. Experiência pessoal não pode ser pregada como doutrina. Cada um aqui teve uma experiência pessoal. Houve um tempo que alguns, sem conhecimento e sem se frequentar a escola bíblica dominical, começaram a pregar que só ia para o céu quem falasse língua estranha. Batismo com o Espírito Santo, como evidência de falar em línguas, não é doutrina para a salvação. Isso é doutrina pessoal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é uma experiência pessoal que você tem com Deus. A pessoa entregou o caminho a Jesus, seu coração, sua vida, anda com Cristo, não fala em língua, vai ir para o céu, irmão, está salvo. Agora, se você quer algo a mais, se você quer se preparar para fazer a obra, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer viver da plenitude da graça, aí você vai buscar o batismo do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Também não é válido falar em língua e não pagar os outros. Também não é válido falar em língua e não ter tempo para Deus. Também não é válido falar em língua e nunca ler a palavra. Quantos estão entendendo? Diga amém. O ser humano gosta dos extremos. Eu não sei por que o ser humano gosta dos extremos. Como dizia minha mãe, ou é 8 ou é. Sabe, os mais velhos, né, os antigos, é dura essa palavra, né? Mas os mais experientes, e agora pode estar falando muito velho, não, esses antigos, sem problema. Não tem que falar assim, os antigos, não pode também. Os mais experientes dizem umas coisas tão sérias, né? E não é que é mesmo? O ser humano é assim, ou é 8, ou é 8. Jesus ensinou a gente a ser equilibrado, diga amém.
Windows ou tablet? Com o dedo, né? É ou não é? Não é não, é? Eu uso o que agora? Já inventaram o negócio? Deus inventou isso lá no monte com Moisés, ele escreveu na terra. Amém? Só vocês dão uma risadinha, vocês estão muito sérios, pelo amor de Jesus. Bom, por que eles perguntaram? Não tinha uma estrela, igreja? Sim ou não? Sim. Segundo os estudos deles, tá vendo? Experiência pessoal, os estudos deles, aquela estrela era a estrela que simbolizava o nascimento do Cristo. Diga para mim assim: estrela tem duração limitada. Existe estrela que brilha mais do que o sol. Escuta! 1 milhão de vezes. Vai ler sobre o universo, tu pira. Existe estrela que brilha mais, que é maior. Existe estrela. Pergunta aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma comparação aqui rápida. Hoje está linda essa mesa aqui. Vocês estão se organizando mesmo, hein? Parabéns. Existe estrela. Isso aqui é o sol, ó. Estrela. Segundo o estudo do universo. Sabe o que é que Deus disse? Eu sou maior que o universo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Ele está fora do universo. Saiu glória. Meu Deus é muito grande, irmão. É muito grande. Então, segundo os estudos dele, aquela estrela, pronto. Só que estrela tem duração curta. Toda estrela tem um tempo que ela é tipo uma massa, sei lá o que é, não lembro direito agora. Eu só sei que ela tem um tempo de duração. Ela não é como o Sol que está aí. A estrela, não sei quantos milhões. Pronto, acabou. Não existe mais. Ela vai explodir. Tua experiência de vida pode valer por um tempo. Mas se você esquecer da palavra, acabou você. Se você sair da palavra e viver só das suas experiências, acabou você. Você vai desviar, você não vai ter firmeza, você não vai ter conhecimento. O que a Bíblia diz? Crescer na graça, poder, estranha, fogo, cura, aleluia, poder, mensagem, tudo graça, conhecimento. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual é o objetivo disso aqui, para onde eu quero chegar, onde eu quero ir. Amém, igreja? Amém. Isso chama-se organização. Esses 3 homens se organizaram. Existem estudiosos que dizem que eles vieram de 3 lugares distintos do Oriente: Índia, China e Egito. Outros dizem que era Grécia, Babilônia e um outro país agora que eu esqueci. Não importa, vieram do Oriente. E um morava longe do outro, segundo alguma teoria. Mas eu vejo a organização aí. Eles eram tão aplicados naquilo que eles estudavam que eles tiveram a mesma visão. Um não ficou olhando, a estrela é aquela ali. Aí o outro, não é não. E tem que divergência, discordo. Minha opinião é que é aquela outra estrela lá. Ia dar certo, igreja? Ia dar certo, igreja? Como é que essa igreja vai crescer? Como é que essa igreja vai progredir? Se eu tenho uma visão, você tem outra. Divisão chama-se visão diferente da outra. E agora, como é que faz? Porque aí eu bato no peito e Deus me deu uma visão. Você bate no seu peito e Deus me deu uma visão, como é que vai fazer? Tem 2 pastores de igreja. Aliás, isso virou até moda, né? Pastor de cantina. Não ria não, porque é terrível. A pessoa foi consagrada. Jogaram óleo na cabeça dela, da pessoa. Eu disse dela, mas não significa que seja feminino. Jogaram óleo na cabeça da pessoa. Porque cresceu muito. E aí fulano, aí tem que fazer alguma coisa, porque fulano tem dom. E tem que agradar fulano ou fulana com alguma carga, alguma coisa. Então é o seguinte: pastor de cantina. É absurdo, igreja. É hilário. Porque a Bíblia diz assim, ó. Jesus, Paulo está dizendo aos Efésios: Deus deixou pastores para a igreja. Galera, pode ser pastor, sim. Deus é que sabe se ele vai ser pastor, nem eu sei. Pela andar da carruagem, parece que não anda tropeçando, não. Vai ser pastor. Aí, tá bom. Galera vai ser pastor. Tá.
uma igreja com 50 mil membros, no mínimo vai ter aí uns 8 mil jovens. Ué, pode se pegar um pastor com experiência, sim ou não, igreja? Sim. Que tem experiência de cristianismo, experiência de vida evangélica, experiência de povo. Vai contratar qualquer um lá para ser líder de 8 mil jovens, sim ou não? Sim. Tem que ter experiência, tem que ter preparo, tem que ter sido treinado, tem que saber o que está fazendo. Pode ser um pastor. Agora não pode colocar o título pastor de jovens. Ele é um pastor que lidera o jovem. Diga amém. Amém. Agora, se você acha que eu estou errado, vale a Bíblia. Porque esse negócio de achar que os outros estão errados sem conhecimento aí, meu irmãozinho, vira bagunça. Está vendo? Cadê a organização? Ai, pastor, eu acho que o senhor está errado. Mas eu estou baseado na Bíblia. Você está baseado no quê? Eles entraram em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é um lugar onde se falava de Deus, onde se estudava Deus, os grandes rabinos, os grandes mestres estavam lá. Eles poderiam simplesmente passar por Jerusalém e atrás da estrela. Deus não queria isso. Deus disse: eu coloquei um sinal aqui para vocês entenderem da maneira de vocês. Vocês já entenderam? Agora vamos para a minha palavra. Amém? Talvez você entrou na igreja, Deus fez um milagre na sua vida e tal, agora você vai ver aquele milagre. Não, é uma experiência pessoal. Agora vamos para a Bíblia. Vamos me conhecer, gente. Vamos crescer. O que a Bíblia diz? Crescer na graça, no conhecimento. E a Bíblia diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Então eles pararam em Jerusalém. Só que eles começaram a perguntar para a gente errada. Aí que está o problema. Eles poderiam ter ido direto aos rabinos. Sim ou não? Sim. Meu filho, coloca aqui sem demora. Mateus capítulo 23. Sem demora. Mateus capítulo 23. Olha, escuta isso aqui. Eles poderiam ter ido direto ao rabino, mas não. Eles entraram em Jerusalém. Como eles estavam em Jerusalém, o foco do conhecimento de Deus. Pelo menos é isso que se tem ideia. Aí o que acontece? Chegaram, para vocês entenderem. Chegaram no. Vem cá. Aonde é que o Messias vai nascer? Porque a gente viu a estrela dele, ele já nasceu. Opa! Olha o cara aqui já, o cara é judeu, está esperando o Messias. Ficou todo alegre, só quer ter a opinião dele sobre o assunto. Aí ele diz: eu acho que nasce em Nazaré. Aí ele saiu desse, foi pro outro. Vem cá, a gente viu a estrela do Messias aí, tá brilhando, hein? Linda, nasceu ele. Você sabe mais ou menos? Aí ele já vai dizer: ele é lá de Cafarnaum. Olha o rolo que isso deu. Olha o rolo que isso deu. Para você entender o que eu estou pregando aqui. Então falou Jesus a multidão. Jesus falou com quem? E aos seus discípulos dizer: vai, coloca o 2. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Moisés foi legislador. Quem senta na cadeira dele para continuar o trabalho dele são os escribas e os fariseus. Amém? Amém? Aqui, ó. Na cadeira de Moisés se sentam. Tá. Por que eles se sentam aí? Significa que eles eram autoridade, sim ou não? Sim. Vamos aprender uma lição aqui hoje. Como Jesus chamou os escribas de hipócrita e os fariseus de hipócrita, e Jesus estava certo, aí tudo que a gente vê de hipocrisia, a gente taxou, nós taxamos que falou de hipócrita é fariseu. Crente gosta muito de usar isso. A pessoa é um hipócrita, são fariseu. Quando Jesus deu a eles o título de fariseu, não é porque eles estavam errados no que ensinavam, era que eles estavam errados no que praticavam. Diga Deus, diga Deus, sempre vê atitude. Diga Deus, sempre vê atitude. Então vamos ver, ó. Vai, coloca 3. Portanto, tudo o que vocês disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Eu vou interpretar isso melhor na nossa linguagem hoje. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó: tudo que o fariseu mandar você fazer pela lei, pode fazer, porque eles estão certos naquilo que eles estão mandando você fazer pela lei. Estou entendendo? Amém. Aí Jesus disse assim: agora o que eles praticam
não faça. Porque o que eles ensinam está certo, mas o que eles fazem está errado. Então o que Jesus julgou aí? Jesus julgou aí prática e o que mais? Atitude e falácia. Então eles não tinham vida, mas eles ensinavam. Chega o leigo. Chega aqui o leigo. O cara se converteu agora, chegou agora aqui. Vai só no público que ensina você. Ele tem capacidade para isso? Tem ou não? Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O que Jesus quis dizer? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles foram ao lugar certo para perguntar. Só que eles começaram a perguntar na rua. Isso deu um rebuliço. Vamos ver o rebuliço que está aqui. Onde está o rei? O recém... Poxa, chegou perguntando. Aonde é que está o recém-nascido? Escuta isso. Aonde é que está o recém-nascido que nasceu na cidade de Belém? Aliás, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Rapaz, isso causou um negócio dentro do reino. Todo mundo queria saber quem era esse. E o negócio foi crescendo. E você sabe que notícia vai passando. E passou para um, passou para o outro, passou para um, passou para o outro. Igreja, presta atenção aqui na mensagem. E passou para um, passou para o outro, passou para um, passou para o outro. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E foi passando, e foi passando, e foi passando. E chegou aonde? Exatamente no palácio de Herodes. Eu tenho obreiros dentro dessa igreja. É possível que eu não tenha obreiro. Eu tenho obreiro dentro da igreja. É possível que não tenha obreiro aqui dentro. Aqui. Eu não vou parar de pregar. Eu tenho obreiro aqui. Homens de Deus e mulheres de Deus aqui. Eu vou continuar a pregar. Outra coisa, tá vendo? Passar a bola. Pai, em nome de Jesus. Por que tem que ser eu? Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Crente gosta de conversa, estudioso gosta de saber. Chegou no ouvido de Herodes. Ela tinha medo de perder o carro, medo de perder tudo. E aí começa aquela loucura. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. E com ele toda Jerusalém. Pensa, quando Jesus nasceu, teve desorganização no inferno, mas teve organização no céu. Aleluia! Quando Jesus nasceu na sua vida, meu irmão, desorganizou um monte de coisa do diabo. Ele não tem mais controle sobre você, ele não manda mais na sua vida, você não faz mais o que ele quer. Mas quando Jesus nasceu na minha e na tua vida, organizou-se o reino de Deus em nós. Agora quem governa a tua vida e a minha é Jesus de Nazaré. É ele que comanda a nossa história. Louve o nome dele nesta manhã. Aleluia! Irmão, eu estou olhando para crentes aqui, jovens, senhores e senhoras, que tem um potencial que vocês nem sabem ainda. Prestem atenção no que Deus está falando em cima desse púlpito. Pratiquem o que vocês estão ouvindo e vocês vão crescer. Aleluia! Glória a Deus! Eles perguntavam mesmo, diga, quem não sabe? Tem que perguntar. Eu vi aquele camarada que está no volante, irmão, está indo para um lugar, está todo perdido, todo arrebentado, mas não pergunta. Não, eu vou chegar, mas você não sabe. Pergunte, tem humildade de sentar e perguntar. Tem humildade de sentar e perguntar. Acabou. Igreja, presta atenção, aqui. Aqui. Ó. O rei Herodes ficou alarmado, agoniado, nervoso, desorganizou o reino dele todinho. Ele ficou agoniado, ele não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir. Aí vou perder meu reino. Ô meu irmão, não é você que fica apavorado. Quando Jesus nasce em você, quem se apavora é o mundo. Aleluia! Aquele teu parente não vai entender mesmo, aquele tua amiga não vai entender, teu amigo não vai entender. Como que agora você não bebe mais cerveja? Como é que agora você não senta mais na roda dos caras para ficar contando piada à toa, que não edifica ninguém? Como é que agora você ficou chato? Agora você só quer saber de negócio de igreja. Aleluia! Jesus nasceu em você. Organizou-se o reino de Deus na tua vida. Aleluia!
olha para a vida do outro. Deus está falando com você para você olhar para a sua vida. É para você que você tem que olhar. É por isso que marido não se entende com mulher dentro de casa. Porque um fica olhando para o outro, um esperando o outro. Quando deve ver um se mudar e o outro se mudar, e o outro se ficar, e o outro mudar, e o outro sofrer. Aleluia. Diga, palavra de ordem. Organização. Diga, palavra de ordem. Organização. É isso que a igreja tem que ter. Organização. Jesus não deixa nada atrapalhar a mensagem dessa manhã que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Os principais sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. Opa, onde é que vai nascer? Ah, você sabe? Eu acho que é. Isso é horrível. Eu acho que. Ó, irmã, você achar que uma porta de carro está no parafuso tal, já é errado, porque quem sabe isso é mecânico, não é você não. Ei! Olha para mim aqui. Lá vai o cara pro médico. Cadê meu médico? Vem cá. Lá vem eu pro médico. Tô chegando. Aí você pergunta, tudo bem com você? Qual é o seu problema? Tudo bem, qual é o seu problema? Não, é o seguinte, eu tô com uma dor aqui, mas eu acho que isso é coisa simples. Eu acho que um dorinho resolve. Não sei o que. Peraí, você foi pro médico para ele te curar, para ele te receitar, para ele te orientar, ou você já foi lá com tudo esquematizado? Onde você tá, médico? É isso que motorista faz com mecânico. Ó, o problema é esse. Faz rápido demais. É isso que crente faz com pastor. Pastor, eu vim aqui buscar o conselho, mas eu já sei qual é o conselho, já sei, está tudo resolvido. O que você quer? Eles perguntaram e esperaram a resposta. Vamos ver a resposta? Aleluia. Versículo 5. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito. Está o que, igreja? Está o que, igreja? Está o que, igreja? Então, se não tiver escrito na Bíblia, meu irmãozinho, cai fora. Crente não anda do que acha, do que pensa, da sua opinião própria. Crente anda segundo as Escrituras Sagradas. Obrigado. Crente anda segundo as Escrituras Sagradas, sim ou não? Sim. Como que Jesus venceu o diabo? É coisa assim. Eu não estou pregando mensagem profunda aqui hoje. Eu estou pregando mensagem que tem que ser pregada. Como Jesus venceu o diabo? Eu sei! Sai! Não. Porque tem uns que falam sai, aí acho que não sai. Tem que ser assim. Sim! Aqui outra palhaçada aí, a pílula do milagre. Viraram médico, os caras agora não é pastor mais não, agora tem comprimido de milagre. Essas miséria. Raça ruim. Tudo é motivo de inventar coisa. Está escrito? Não, então não faz. Deus está pensando. Está escrito? Não, pastor, é a minha opinião. Não, não faça. Mas eu fiz, deu certo. Uma hora vai dar errado, você vai se lascar. Porque Deus vai dar um corte, senhor. Vai dar um corte. Quando ele puxar, Quem está pregando hoje aqui já teve essa experiência. Vamos. Versículos. Deixa aí, meu irmão. Responderam eles em Belém da Judeia. Ó, Eu acho. Eles falaram, eu acho. Não. Eles falaram, eu acho. Eles falaram assim, ó. Eu penso. Não. Eles falaram assim, ó. Quem sabe? diga Deus, não é desorganizado. Diga Deus, não é bagunçado. Diga Deus, é organizado, direto, preciso. Foi uma mulher agora da cristã do Brasil procurar uma tal de, como era o nome? Samara. Foi lá na minha casa procurar uma tal de Samara. E disse para minha sogra que eu vim convidar ela para pregar na nossa igreja.
Aí a minha sogra olhou para a mulher e disse: olha, aqui não mora Samara, mora Simara. Tem diferença, senhor? Sim. Aí a minha sogra me olhou: vamos pegar onde que igreja? Ela disse: aquela, de frente lá, na congregação. Se tivesse acertado o nome, ou Jesus, se ela não fosse, eu ia. Mas, aí a mulher falou: depois eu volto para falar com ela, porque eu acho que é a Silmara. Minha sogra deu direto, sem curva. Falou: Deus não erra o nome. Se foi Deus que falou, vá procurar a Samara. Acabou! O problema do crente é que quer dar jeitinho. Ai, eu acho que não é bem assim, sabe? É assim, sim. Se Deus falou, Ele não muda. Deus não muda. Diga bem, diga Deus. Diga Deus. Não muda. O homem muda, o sistema religioso muda, mas Deus não muda. Essa igreja não está sendo avalizada em cima de homem, ela está sendo avalizada em cima da palavra de Deus. Pague-se o preço que tiver que se pagar. Eu perco o que eu tiver que perder, mas essa igreja vai honrar o nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Responderam-lhe eles em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Vamos ver o que está escrito. Versículo 6. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles conheciam, sim ou não? Sim. Eles tinham resposta, sim ou não? Sim. Eles tinham vida? Não. Eles praticavam isso? Não. Mas eles sabiam. Agora, vamos ser melhor. Paulo disse isso a Timóteo, Paulo disse isso a Tito, Paulo disse isso a Filemão: seja exemplo dos fiéis. Eu, como pastor dessa igreja, tenho que ser exemplo. Eu não vou conseguir em tudo, mas na palavra, com certeza, meu irmãozinho, eu vou ser. Porque diante do céu, Jesus me guarda do teu sangue. Se porventura eu deixar de acreditar, ou eu deixar de viver o que está escrito aqui, pode ter certeza que eu sou homem suficiente para entregar a igreja. Vocês não estão lidando com o moleque. Isso não é soberba. Isso é porque quando eu nasci, meu pai disse que eu era homem. Acabou. Aleluia. Aplique isso na sua vida. Viva conforme diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 26, eles disse: precisamente está escrito, crente que não gosta de Bíblia está com defeito de fabricação. Não. Eu sempre escutei: crente que não dá glória está com defeito de fabricação. Tem uma pancada de crente defeituoso que dá glória àquela beleza. Glória a Deus! Mas não tem vida. Então o certo não é crente que não dá glória, está em defeito. Crente que não lê Bíblia, que não entende, que não pergunta, que não quer aprender, que não vai escola dominical, está com defeito de fabricação. Versículo 7. Versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos. Olha como começou o negócio errado. Secretamente. Quem não falou abertamente? Porque ele tinha motivos escusos. Porque ele vivia na escuridão das trevas. Então tudo dele era através de propina, através de combinados, através de coisas erradas. Ele só andava pela rua de trás. Esse era um cara todo errado, todo esculhambado. Então ele chama os magos em secreto. Agora os magos já sabiam pela palavra. Agora eles não estavam sabendo cadê a estrela. E aí deixa eu perguntar: cadê a estrela? Cadê a estrela? Quando eles entraram na cidade, eles pararam de ver a estrela, porque eles foram ao foco daquilo que fala de Deus. Você tinha mandinga, meu irmão, você não tem mais. Você acreditava que perdão de bananeira. Tem crente preocupado com o rapaz. Ele está dentro da igreja, deixa eu falar. Ele está dentro da igreja. O que Deus tem que fazer? Aleluia. Coloca o 28 aí, para a gente encerrar. Eu já vou para a ceia. Coloca o 28. Aleluia. Desculpa, filho, filho. É o 8. Versículo 8.
Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu. Eu já entendo. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai precisamente pelo menino. Até Herodes teve que se organizar. Precisamente pelo menino. E quando achardes, volta aqui para falar comigo que eu quero adorar ele. Herodes queria adorar Jesus? Mas se organizou para matá-lo. Ô crente, o inferno se organiza para destruir pessoas. O inferno se organiza. Vou entrar, Jesus, o Senhor me dá graça, vou entrar. Duvido você ver o macumbeiro dizendo: hoje eu não vou na macumba porque estou cansado. Eu duvido. Mostre um para mim que eu quero minha boca. Ele tem que ir, porque ele está se organizando para destruir vidas. A igreja está organizada por Deus para construir vidas. Você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Vem para eu adorar Ele também. Versículo 9. Todos eles, pois, ouvindo o rei, partiram, saíram dali. E eis que a estrela que tinha vindo quando no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Opa, a estrela voltou de novo. Diga: sinais. Não é pecado o crente pedir um sinal. O pecado é o crente viver disso. Você sabia que não é pecado nem fazer campanha? Não é pecado fazer uma campanha. O problema é quando o crente vicia. Só se for campanha. Você tem que amadurecer, né, irmão? Aí eu tive um sinal. Aí eu pedi um sinal. Se for para eu evangelizar, aleluia, vai aparecer uma estrela emendada na outra, coisa que eu nunca vi. Deus não vai lhe dar esse sinal, porque já tem dado a ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para evangelizar, não precisa orar pedindo, é para obedecer. Se for para eu ser dizimista, vai aparecer um anjo cotó, com uma perna só. É saci, irmão, não é anjo. É bem capaz de diabo mandar. Você não precisa sinal para ser dizimista. A Bíblia já manda você ser. Sim ou não, igreja? Sim. Então diga assim: o que está escrito a meu favor, o que está escrito com a minha obrigação, já está escrito. Diga: eu tenho direitos e obrigações. Na verdade, a ordem está errada. Diga: eu tenho obrigações e direitos. Os teus direitos Deus assegura. As tuas obrigações você tem feito? Os teus direitos Deus assegura. As tuas obrigações você tem feito? Eu vou dizer um negócio aqui que vai arrepiar a crente que tem temor de Deus. Aí eles arrepiam, viu? Olha em seguida. Olha aqui para mim. Diga comigo assim: quem não tem tempo para Deus, vai descobrir que Deus não tem tempo para Ele. Você não tem tempo para Deus. Está dando tudo certo, está tranquilo. Você não tem tempo para Deus. Daqui a pouco você vai descobrir que Ele não tem tempo para você. Por quê? Não, pastor, o senhor não lê a Bíblia. Não, perdão. A Bíblia diz, pastor, que mesmo que eu seja infiel, Deus é fiel. Deus é fiel para Ele. E é fiel diz que é fiel a Ele. O versículo não está dizendo que você vai pintar e botar e Deus vai ser fiel com você, não. Não é isso que está dizendo no versículo, não. Eu amo ver essa frase nos carros. Deus é fiel. E que eu não gosto de ver isso? Aleluia! Cara está indo adulterar. Cara, eu vou falar de adulterar. O cara está indo roubar. Ele é bandido. Está indo roubar. E ele tem um carro velho, está escrito lá: Deus é fiel. Ele está pensando que Deus é fiel, mas vai roubar. Só que aquela palavra está dizendo assim, ó: Deus é fiel. Ele vai cobrar o erro que você está cometendo. Ele não vai deixar passar barato.
Diga amém. Eu estava pregando no morro, no Rio de Janeiro, de Acari, sei lá, nome assim. Estou pregando, rapaz, daqui a pouco me chamaram para orar pelo chefe, não sei o que lá, do bando lá. Foi eu e o pastor da igreja. Chegou lá, ele pediu uma oração. Ele pediu. Como foi que ele pediu, pastor? Pastores, desse jeito, com linguagem de crente. Pastores, nós sabemos que vocês são homens de Deus. E amanhã, escuta isso, igreja. Amanhã, nós vamos guerrear contra a favela tal, para tomar a boca lá. E eu queria que vocês orassem aqui, para dar tudo certo, para a gente não morrer e matar. Eu disse, morri. Eu estava no meio de bodear, morri. Oro não. Eu não oro não por isso não, meu filho. Mas por quê? É que você está me pedindo para eu orar para você matar Deus semelhante? Rapaz, isso não é evangelho não. Não vou orar. Para minha surpresa, não foi só eu que disse, não estou citando eu, mas o pastor foi o primeiro a falar que não ia orar. Homem de Deus, tremendo. Homem de Deus. Um homem de um grande Deus, pastor. Foi ele que foi o primeiro a dizer que não ia orar. Para nossa surpresa, eu concordei com ele também, disse que não. Para nossa surpresa, aquele camarada largou a arma, mandou todo mundo largar e disse: pode orar do jeito que vocês quiserem, vocês são homem de Deus. Vai. A minha esposa tem uma parente que trabalha aqui com um milionário da cidade, aí, uma empresa, que toda segunda-feira se reúne lá para orar. Ela é de outra região, ela falou com minha esposa: eu não vou. Eu não participo, não é porque eu sou da outra religião católica, ela é católica. Não é porque eu sou católica, não. É porque eu não aguento hipocrisia. O cara passa o dia todo maltratando os outros, parece um Deus, soberbo, orgulhoso, vaidoso, e depois na hora da oração, baixa a cabeça. Que é isso? Que é isso? Está vendo? Está vendo? Jesus nasceu em você? Jesus nasceu em você? Amém. Aleluia. Ou seja, exemplo dos fiéis. Escreva que eu tinha visto, diga: se deteres sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 11. 10. Versículo 10. Obrigado, querido. Ao verem eles a estrela, ficaram muito alegres, com grande alegria. É bom fazer uma campanha e receber a cura. Aleluia. Muito bom, nós vamos ter isso esse ano aqui. Vamos começar a fazer campanha, por que não? Vamos começar a fazer campanha aqui. Eu só não vou distribuir rosa, corrente de tornozelo. Não, mas a gente vai fazer campanha aqui. Aleluia. E vamos começar agora em janeiro. Nós vamos fazer aqui 12 dias de oração aqui direto. Imagina? Não, pastor, eu quero uma campanha que Deus ilumine. Eu estou nas trevas financeiras. Vai ter uma campanha aqui. Aleluia. Versículo 10. 11, obrigado. E entrando na casa, eles entraram na manjedoura ou na casa? Está vendo? Tinha uma casa, irmão. Não foi uma manjedoura assim no meio da rua, lá. Tinha uma casa, estava tudo organizado. Uma manjedoura na casa. Vamos lá. Viram o menino com Maria. Viram quem primeiro? Maria ou o menino? Viram quem primeiro? Maria ou o menino? Então pronto. A salvação não está em Maria, está em Jesus. E eles entenderam isso. Olha lá. Com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Não está dizendo que adoraram Maria, está dizendo o adoraram, masculino a frase. Não está dizendo e a adoraram, está dizendo e o adoraram. A adoração não é para Maria, o Natal não é de Maria, o Natal não é de Noel. Eu vi um camarada explicando que Noel foi Santos, Nicolau, não sei o que, das quantas. Eu quero saber que foi Noel, rapaz. Escreve vai, bota os meninos em cima daquele barulho velho da Coca-Cola. E bota ele lá, e tira a foto. Ele vai, botar na época. Que é isso, gente? Que é isso? A história do cara que era bispo de Roma, que era milionário, que distribuía presente, a história do cara é bonita. Existe em Israel todo ano a festa das barracas. Diga festa das barracas. Eles não fazem outra coisa, é só isso. Existe também, diga assim, o dia do Yom Kippur. Yom Kippur. Diga, dia do perdão. Pronto, nesse dia é só perdoar. Não tem outra coisa. Aqui
escada que sobe e outra que desce lá? Não. Eu já expliquei isso aqui, mas o cara tinha gente que não estava aqui. Isso é marketing. Isso é para você gastar dinheiro. Por quê? Você sobe por uma. Se você quiser descer de novo, você vai ver toda a loja. Vai chegar na outra. Do caminho da que você subiu, o que você vai descer, você vai ver a cozinha, sapato, tênis, a bola, sei lá. Tu vai ver coisas que tu vai querer comprar sem precisar. Então brilhe lá dentro. Seja crente. E o vendedor não está errado, não. Ele está certo. Você não precisa. Mas ele diz assim, vai cair tão bem. Rapaz, olha, isso é o melhor produto que eu tenho. Ele está certo, ele não está errado, não. Está errado para vocês comprar. Sem precisar. Cuidado. Não vai agora andar sem perfume, porque Ele vai ficar louco para comprar. não é isso não. Compre perfume. Pelo amor de Deus. Principalmente para vir abraçar ele. Troca para mim, Juliano. Seu esposo não pode sair daí não. Aleluia. Entrando na casa, viu um menino com Maria e sua mãe prostrando sua baralho, abrindo os seus presentes. Oi? Abrindo suas bugigangas. Abrindo seus restos. Um dia eu vou pregar sobre o tesouro aqui, tu vai ter ideia do que é tesouro. Tesouro do céu, tesouro da terra, tesouro familiar, tesouro circular. Eu ainda vou falar sobre tesouro aqui. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas. Diga ouro, incenso, mirra. Eu não sei se eu já ensinei aqui que a mirra é de Deus, mas se eu ensinei, eu estarei errado. Eu quero até corrigir isso aqui. Depois você corrige lá também. Não tem problema. Amém? Mirra é presente para homem. Porque mirra era doado para a pessoa se guardar até o dia do inteiro, essas coisas aí. Certo? Incenso é presente para Deus. E ouro é presente para rei. Então aí estão as três naturezas de Cristo: Rei, Deus e homem. Diga rei, meu. Diga Deus, meu. Diga homem, perfeito. Alabaxuri me candará, xadará. Diga no céu tem homem. Aleluia. Lugar de homem não era no céu, mas Jesus desceu como homem e inaugurou no homem. No céu agora tem homem e ele quer levar mais para lá. Quem quer subir para o céu aí? Levanta a mão e dá glória. Quer que eu prove que no céu tem homem? Vou provar que no céu tem homem. Os tem dois para sempre crescer. Eles ficam aqui até 2 horas da tarde. Vai, tudo rindo. Aleluia. Vamos lá. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5, meu filho. Antes de colocar o 12, aí a gente já encerra. Coloca aqui para mim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diga comigo, rei, Deus, homem. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Aleluia. Aleluia. Igreja, leia. 1, 2, 3. De novo, Cristo Jesus, vai. Cristo Jesus, homem. De novo, Cristo Jesus, homem. Jesus é o homem perfeito que venceu na carne. Lá no meu espírito não, lá tem um homem vencedor, original. Aleluia! Ele é o primeiro dentre muitos. Os muitos estão aqui nesta manhã para a glória do nome dele. Amém, igreja? Ô, igreja de Jesus. Agora vamos colocar o versículo 12, meu filho. Lá do capítulo 2 de Mateus, e a gente já enxerga a mensagem dessa manhã. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem até Herodes. Diga assim: se converteram. Agora eles não precisavam mais da estrela, agora eles já tinham comunhão com Deus. Aleluia! Você vai ter experiências, irmão. Eu também já tenho experiência. Quer ver? Deixa eu contar uma para você. Eu fui pregar na igreja. Era novo convertido. Não. Era novo convertido. Eu sou novo convertido até hoje.
Eu era presbítero. Eu fui pregar uma tarde na bênção. Lá, no bairro do lado de São Mateus. Lá em São Paulo. Esqueci o nome do bairro. Vê se tu lembra aí, aquele que é do lado de São Mateus lá. É o bairro lá, do lado de São Mateus. E eu fui pregar lá. Tata bênção, igreja grande, tata. Uma fórmula! Quando eu terminei, 2 presbíteros e um evangelista. O pastor chamou os 2 presbíteros e o evangelista e disse: vai com ele lá na casa do irmão tal, que sofreu um acidente. Olha a história do cara, escuta a história do cara. O cara casou, 1 ano depois de casado, ainda não, lua de mel, nossa, né? Porque lua de mel tem que durar, o casamento inteiro. Mas enfim, casado de novo. 1 ano de casado, ele sofre um acidente automobilístico e fica paraplégico, da cintura para baixo, como é que fala? Paraplégico. Ficou paraplégico. Eu fui olhar para ele. Aí a gente olhou. Ele me tira debaixo da cadeira de roda uma garrafa de tubaína, aquelas de vidro. Tirou uma garrafa daquela lotada de azeite. E disse: pastor, esse azeite está sendo orado pelos irmãos lá no Monte Paulo. Se o senhor jogar esse azeite na minha cabeça, eu levanto da cadeira. Eu joguei? Acho que não. Mas naquele dia eu não joguei porque conhecia. Naquele dia eu não joguei com medo do evangelista. Porque ele deu uma olhada para mim assim, ó. Fez assim, ó. Eu não joguei. Também passou, eu orei por ele, fiz como manda, tudo certinho e tal. Papapá. 1 mês depois eu voltei naquela igreja, vou pregar de novo na mesma situação, no mesmo culto, que era uma tratamento. Quem estava lá de porteiro? O irmão da cadeira de roda. Me abraçou, me agarrou. Ele, e eu fiquei tão feliz. Sabe como é que se deu isso? Ele disse: no outro dia que o senhor passou lá, no outro dia, sabe aquele dia que o senhor foi? Então, no outro dia, foi um irmão lá. Estava evangelizando na rua, entrou dentro de casa e mandei ele jogar a garrafa de azeite na minha cabeça. Eu levantei da cadeira de roda, estou até hoje. Pastor! Deus deu a ele uma experiência pessoal. Amém, igreja? Amém. Agora lá vai eu. Vou, pego uma grade de garrafa, encho de azeite, vou para cima do monte, oro 3 noites e saio derramando garrafa de azeite na cabeça dos outros. Aí virou doutrina. Aí Deus diz o quê? Não é doutrina, meu filho. Eu usei ele naquela específica situação. Quantos estão entendendo? Diga mesmo. Quantos olhos Jesus cuspiu? Porque tem na Bíblia que Jesus cuspiu, fez lodo, sujou o olho do cara e mandou se lavar. E em outra parte diz que um gato não conseguia falar e Jesus mandou ele botar a língua para fora e cuspiu na língua do cara. Por que essas trapécias desses caras da televisão não faz isso? É porque eles inventam de tudo. Por que ele não faz isso? Bota a língua para fora aí que eu vou cuspir. Por que não faz? Jesus fez. Mas olha para mim aqui, igreja. Jesus saiu fazendo isso toda hora? Não. Ele pregou isso como doutrina? Não. Tem teu momento, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Você está numa estrada deserta. Você sabe que vai ser roubado por ali. Não tem problema, meu irmão. Não grito. Oh Deus, envia os teus anjos aqui agora. Os anjos vão vir. Agora depois dali, você vai ser parando o anjo. Você tem que adorar a Deus. Amém, igreja? Então saiba separar o que é doutrina bíblica do que é experiência pessoal. Outra coisa aqui para terminar. Voltaram a Herodes e regressaram à sua terra por outro caminho. Diga assim: agora eles já tinham conhecimento da Escritura. Agora já conheceram Jesus. Agora não precisavam mais da estrela. Não precisava mais da estrela. Eles voltaram para casa cheios de Deus, cheios do conhecimento de Jesus Cristo. Não precisava mais. Crente maduro não precisa ficar pedindo sinal. Ele crê. Acabou. Ele crê. Ai, Jesus, eu só vou pagar esse mês aqui, a parcela do templo, se o senhor mandar um ricaço, um dízimo forte. Estou errado, meu. Estou errado. O que a Bíblia diz? Para eu ter fé. Deus vai usar um irmão. Aleluia, Deus vai usar outro. Ninguém chegou junto, não tem problema não.
vai chegar perto de mim e dar 3 pulinhos. É isso. Já cresceu! Você tem fé! Diga eu! Tenho fé! Aleluia! 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 Pastor Billy Graham, pregar. Você pegou. A história dela é muito linda, não dá tempo não. Mas um dia, um crítico de um jornal norte-americano fez uma crítica. E disse assim: aquela multidão que vai lá na frente para se converter é por causa do hino que é cantado, que comove as pessoas. Não é por causa da palavra dele. Estava errado cantar o hino? Não, igreja. Está errado cantar o hino? Não. Mas só que o cara disse isso, ele chegou com a orquestra dele e disse: a partir de hoje, é 2 meses sem cantar o hino. Dobrou o número de gente que se entregava a Jesus Cristo. Isso é fé. Isso é fé! Fé! Não é você confiar no que você pode fazer, é que você confia no que Ele pode fazer. Oh, a tua empresa não anda porque você é, não. A tua empresa anda porque Ele é. A igreja existe não é porque eu sei de nada, não. É porque Ele sabe. Amém, igreja? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Arruma lá a carta da tua mãe. Arruma. Você vai arrumar a sua. Amém? Tá, você arruma lá, né? Arrumar significa o quê? Ficar coisas no lugar. Tá. Não é não? Aleluia. E ela não fala nada, não. Viu? O que a Rúbia acabou de falar, de escrever, as irmãs e os irmãos aqui entendem. Antigamente era só a irmã que entendia. Agora é os irmãos e as irmãs. Amém? Ei! Para arrumar tem que ter tempo, disponibilidade e querer. Sim ou não? Sim. Ontem eu dei uma de como é que fala? De marido que ajuda a mulher. Deixa eu passar a roupa. A vez que ela pegou a roupa de 2 anos. Aquilo ficou assim. Estava desorganizado. Mas depois que passou, ficou tão arrumado que já dá todo. Você vai deixar Deus fazer isso com você? Doeu minhas costas. Doeu minhas pernas. Mas ficou organizado. Deus quer te organizar. Você quer que Ele te organize? Se o pastor disser que você está errado, para você pegar outro caminho, você vai fechar a cara para organizar. Vai te organizar. E aí? Como é que fica? E se ele dizer que. E se o pastor que na igreja, vamos lá, ver que você está errado no que você está fazendo, eu vou falar com você. Você vai aceitar ou você não vai aceitar? Aí eu com você. Mas que vai ter organização esse ano de 2015 aqui, vai ter. Vai ter organização no ministério. Vai ter organização aqui. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Vai ter organização aqui. Sabe o que vai ter aqui mais? Organização da missão. Aqui vai ter. Sabe o que tem que ter aqui? Vai ter. Esse ano 2015 vai ter. Cartão de membro. Deus vai levantar uma pessoa aqui que vai secretariar a igreja. Diga bem. Agora! Lá vai o secretário falar com você. Ô crente especial. Lá vai o secretário falar com você. Você é secretário. Fala para mim que eu preciso. Dá para você foto, endereço, essas coisas. Gustavo, vai, fala. Não, pastor, não. Esquece, pastor. Fala mesmo. Vai, vai. Aí você não vai ter cartão de membro. Não vai ter nada. Que a igreja quer te organizar, mas você não quer te organizar. Vai entender? Você quer ter um cartão de membro na igreja? Sim ou não? Vai te ajudar a entrar em hospital? Nem sei. Mas vai te ajudar. Hoje você leva terra? Não. E se a mulher quiser te dar um sim, ela vai te pedir isso, você não tem. Falei agora. Galera, vai lá. Vai ler a passagem da ceia. Deus, te agradecendo pelo privilégio de estar aqui na tua casa.
para mais uma ceia do Senhor, ó Deus, a última deste ano. E cremos, ó Deus, que no ano que vem nós possamos nos organizar a cada dia mais, fazendo a Tua vontade, Jesus, nos entregando, Senhor Deus, de todo o nosso coração na Tua presença, Senhor. Quero orar, ó Deus, por esses elementos, Senhor, pelo pão que simboliza, Senhor Deus, a Tua carne, pelo vinho, Senhor Deus, que simboliza o Teu sangue derramado, Senhor Deus, pela remissão dos nossos pecados, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, e Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de sermos participantes da ceia do Senhor nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Olha, só um minuto, antes do galego ler. Vocês lembram que eu sempre preguei aqui que elogio demais faz mal? Sim ou não? Sim. Agora eu vou começar, já que a gente amadureceu nisso, agora eu vou começar a pregar o seguinte: se o elogio vier para trazer edificação, está valendo. Eu, como pastor, quero elogiar a mesa que foi feita aqui hoje. Amém? Para melhorar o mês que vem. Diz a Bíblia assim, ó. Diz a Bíblia assim: e tomando o pão, o partiu. Pode ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém? Irmãos, eu vou levantar aqui, eu sei que eu já citou o momento, mas eu quero que eles aqui orem. Eu quero pedir que o prefeito, irmão de Jericó, Jerusalém. Senhor Jesus, nós consagramos esse certo tempo ao Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso, por esse momento, Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, por nos conceder essa vontade, Pai, nós estamos aqui na tua mesa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que com isso, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esse alimento ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor. Amém. Os irmãos vão passar. Amém. Amém. Pode ir, em nome de Jesus. Jesus, tu vai me beijar no corpo. Eu vou bater com você. Jesus, tu vai me beijar. Jesus, tu vai me beijar. Diz Jesus, tu vai me beijar. Não há outro Deus igual. Não há outro como tu. És o desejado das nações. Toda a criação adora a ti. Não há outro Deus.
Amém. Podem sentar um minutinho, igreja.